Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Arda preparou o quarto todo ao mesmo tempo que a Efsun chega e fica encantada ao ver aquele quarto todo brilhoso ali, e ela muito sorridente pergunta a ele o que é que está acontecendo ali. O Arda então responde a ela que ali será o quarto do bebê e que logo depois que eles souberem se é menino ou menina, eles vão eleger ali a cor daquele quarto. A Efsun fica muito feliz e exalta até ali por ele ser um bom pai para o filho dela e diz que ela é muito sortuda por ter escolhido ele. O Arda dá um puxão nela ali, abraça ela e diz que não só ela é sortuda, mas que na realidade os dois são sortudos ali por eles terem encontrado um ao outro. Só que enquanto o Arda e a Efsun estão muito felizes aí ao comemorar, do outro lado você vai ver o Atés, que está muito triste e ainda sentindo uma dor muito grande por ter perdido ali o seu filho, e ele ali no seu quarto fica olhando para tudo e muito triste. Em seguida ele pega o casaquinho do Duru, que fica ali cheirando e continua muito amargurado, ao mesmo tempo que a Barra chega, fica observando ele daquela forma, se aproxima dele e diz a ele que sabe muito bem que o Duru que ainda faz muita falta para ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que para ela também sente muita falta dele, mas diz para ele que querendo ou não o tempo já se passou e ele tem que sair um pouco dessa escuridão. O Atés ele fica calado e é aí que a Barra vai dizer algo para ele que vai deixar, querendo ou não, ele um pouco mais animado, que ela diz que hoje ela percebeu que tudo que ela quer mais na vida dela é se converter em uma mãe. O Atés olha para ela até um pouco assustado, pergunta a ela o que foi que você disse e depois abraça ela e dá um peteco nela. Ela continua dizendo para ele que sim, é justamente o que ele ouviu, que ela quer ter muito um bebê com ele, um filho que seja dele e dela. Ele fica encantado com as palavras dela e ela continua dizendo que assim será, tudo o que ela quer é ser mamãe. Até ele fica muito emocionado ali, não sabe nem o que falar, e ela continua dizendo que ela quer ser uma mãe por amor, porque ela ama muito ele, não tem nem como medir o tamanho do amor que ela sente por ele. Ele continua calado e ela continua dizendo que quer muito ser mãe de um filho dele, e pergunta se ele acredita que poderia compartilhar esse sonho dela com ele. O Atés fica sem palavras e ela continua dizendo que tudo o que ela quer na vida dela ali é ver ele sorrindo. Ela continua falando que sabe muito bem que ele perdeu o Duru, que ela perdeu a mãe dela, mas que ele também tem que colocar na cabeça dele que a vida de fato é muito dura, mas que eles têm que seguir em frente. O Atés fica o tempo todo calado, não sabe nem o que falar para ela, mas ela continua dizendo para ele que ele veja muito bem que ela está ali, ele também, e eles seguem vivos. A Barra fala que um bebê na vida deles dois ali ia ser muito importante para que a fé deles ali ajude eles virem ali viver essa vida. O Atés ele fica o tempo todinho ali travado, vocês vão ver que parece que ele não quer nem acreditar em tudo que ela está falando ali, mas ela continua falando para ele que também ficou muito feliz ao ver que o Arda estava muito contente logo depois que ele descobriu que vai ser papai, e tudo que ela queria era ver ele e o Atés também muito feliz, da mesma forma que ele e o Arda. Barra fica o tempo todinho ali se declarando para ele, dizendo que tudo que ela quer é ver o homem da vida dela feliz. O Atés, enfim, ela fala com ela, primeiro faz um carinho e depois diz que só em ter ela ali ao lado dele, isso já é o suficiente, e que com certeza esse amor deles dois ali tudo será possível. O Atés logo depois diz para ela que ela escute muito bem o que ele vai dizer, que pode jurar para ela que ele vai sair sim dessa escuridão mais cedo ou mais tarde, e ele vai fazer tudo isso por ela, e ela diz para ele que acredita que ele é capaz de fazer isso sim. Já lá de volta com a Efsun, ela logo se assusta quando se acorda e chama por Alá perguntando o que foi que aconteceu aqui. Logo depois que ela olha para todo o quarto ali, vê flores, vê também um monte de bola, ela fica muito assustada ao mesmo tempo que ela começa a achar aquilo lindo e começa a sorrir.
O Ardan chega nesse exato momento, se senta, dá bom dia a ela e pergunta como está a mulher mais bonita desse mundo. Ela fica muito feliz e diz a ele que preferia ter ficado grávida lá bem antes, porque isso sim é uma doce vida. Ela continua sorrindo, dizendo para que o filho escute que o papai dele transformou aquela casa em um palácio e começa a sorrir juntamente com o Ardan. A Efsun continua com as doidices dela, dizendo que agora ele pode até sentir que o menino já está dando chute ali, e o Ardan concorda, coloca ali a cabeça no busto dela e ela continua falando, pedindo para que o filho dela, por favor, chute a cabeça dele ali para que ele venha sentir. Logo em seguida, o Ardan pede a ela que, por favor, que ela se apresse, então ela começa a se agoniar, sobe na cama ali, chamando por lá, dizendo que ela tem uma reunião muito importante, está muito atrasada, que ela faz parte do grupo de jurados. O Ardan chama ela de amor e pede a ela que, por favor, que ela não vá nessa reunião e que só fique ali esse tempo com ele. A Efsun faz até umas caretas remedando o que o Ardan acabou de dizer e diz a ele para que ele não seja besta, porque a carreira dela é muito importante e que ela quer ser sim uma mamãe muito trabalhadora. Ele diz que então, nesse caso, ele vai acompanhar ela, porque não pode deixar uma mamãe ali sozinha, né? Ela continua dizendo para ele que a loucura dela, que sim, que tudo bem, concorda com ele e que ela dá permissão para que ele não deixe uma mamãe sozinha. Ele bota ela no braço, ela começa a dizer que esse é um dos melhores transportes que poderia ir para cima e para baixo e para todo mundo daquela forma ali. Depois pede que, por favor, que eles desçam agora mesmo, porque ela precisa comer, porque está com muita fome e o bebê precisa comer muito. Ele diz que sim, que vai fazer isso agora mesmo, tenta levar ela daquele jeito e ela pede a ele que, por favor, que não, que ela precisa trocar de roupa, né? Ele coloca no chão, ela agradece e logo em seguida ele sai para que ela troque de roupa. Um pouco mais à frente é aí quando o Ardan chega com ela nos braços e ela fica logo encantada ao ver aquela mesa cheia de comida e diz que a vida dela tá toda naquela mesa ali e continua falando que tanto a Adilé e a Beza enganaram a eles dois ali porque elas escondiam quem sabia cozinhar dessa forma ali. Ele pede que, por favor, que ela se sente e ela continua olhando para aquele monte de comida ali, dizendo que ali tem muita beleza. O Ardan fica muito feliz com ela e diz que ela veja toda aquela comida, ela tem que comer tudo aquilo, viu? Ela fica também muito feliz, dizendo que ali tem bastante comida e que aquelas comidas seria que toda mulher grávida ali deveria comer. Mehmet vem se aproximando nesse momento e diz que aquela mesa ali está muito bonita. Logo depois ele chama a atenção do Ardan e também da Efsun e diz que quer parabenizar todos os dois. Ele continua falando que realmente ele pode declarar para eles ali que está muito feliz em ver eles dois ali juntos. Ele continua dizendo que eles esqueçam o passado e que não voltem mais atrás disso. Depois diz a Efsun que eles dois são boas pessoas e que, por favor, ela não se perda novamente no caminho. Ela agradece a ele e ele logo depois, sorridente, diz que agora ele já vai para que eles dois possam comer ali sozinhos. Só que quando ele vai saindo, é nesse momento que vem chegando o Página da Alicate ali junto com a Uliá e ela vai logo perguntando ao Mehmet para onde ele vai e ele diz que vai com a Senvri lá no médico para ver lá como está a situação do filho dela e ela começa logo a ficar revoltada, dizendo que tinha que ser a Senri novamente, né? Ela continua revoltada, dizendo que não entende o porquê que ele fica ali ainda se encontrando com essa mulher, porque ela não merece nenhum tipo de atenção. A Efsun nesse exato momento interrompe ela e pergunta a ela se ela já esqueceu o que elas duas lá conversaram e que ela tem que se lembrar que eles têm ali que ajudar os mais pobres, os mais necessitados, e pergunta a ela se ela esqueceu do que elas duas conversaram a sós. Então a Uliá imediatamente peida na farofa e vai logo dizendo ao Mehmet que agora quer que ele escute muito bem, que se ele está dizendo que a Senri ela precisa ali de ajuda, ela diz que concorda com ele e que estará muito feliz por ela. Logo depois ela disfarçadamente para Efsun e pergunta se é assim e a Efsun com a boca cheia de comida ali balança a cabeça dela dizendo que é desse jeito. Então o Mehmet ele solta até uma piadinha e diz que ele acredita que ela deveria escutar mais a Efsun. Logo depois ele olha para a cara do Kenan, que diz a ele, chamando de cunhado, que se ele vê que de fato a Senri ela precisa muito da ajuda dele, então que ele vá lá e ele apoia ele sim, porque ele é uma pessoa, um sujeito ali de um coração muito bom. Só que o Mehmet não quer nem conversa com o Kenan e diz a ele que não quer ficar discutindo nada com ele porque ele não tem tempo para isso. Simplesmente ele vai embora e deixa ali o Kenan chupando o dedo. O Liá logo depois pede a ele que por favor que ele não se preocupe porque está tudo tranquilo. Só que a Uliá ela fica olhando o que a Efsun está comendo, não gosta e vai logo tomando da mão dela
ali os garfos, vai afastando tudo e depois pega outras comidas, uma bandinha de laranja, uma uva, se eu não me engano, coloca dentro do prato dela ali e diz a ela que pronto, é isso aí que você vai comer, apenas isso, e diz a ela que a partir de agora eu quero declarar que quem vai cuidar do seu filho, do meu neto, sou eu.